Boa tarde novamente. A gente vai começar a nossa última mesa aqui do palco Florestas Vivas. Não é a nossa última atividade do dia, mas a última mesa aqui desse palco. Daqui a pouco a gente vai ter ainda o nosso encerramento, vai ter o lançamento do primeiro episódio do documentário e também as nossas atrações culturais. Essa próxima mesa a gente vai falar de um tema muito relacionado com a fala do Caraimirim. Quem estava aqui viu essa fala tão potente que a gente teve, que falou sobre redes. E o tema da nossa mesa é: para problemas complexos, soluções em rede. Como o modelo de rede tem sido efetivo na agenda climática e socioambiental. Para mediar essa mesa, eu queria chamar o Lisandro Inakaki, que é gerente de cadeias agropecuárias no Imaflora. Ele vai ser o nosso mediador. Seja bem-vindo, Lisandro. O palco é seu. Bom, obrigado pela introdução, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês estarem aqui apoiando, participando do A Terra. Eu vou fazer uma pergunta só para um esclarecimento. Se aí no fundo o som está em alto e bom som, tá ok. Obrigado, gente. Bom, vamos lá. O tema, né? Vamos falar das redes, né? Como é que para problemas complexos, solução em redes, né? Mas antes de eu chamar os nossos convidados, eu queria também dizer que eu faço parte de pelo menos 2 redes, né? Porque eu acho que todo mundo aqui faz parte de alguma rede. Inclusive, outro dia eu assinei a rede de consumo sustentável lá de Piracicaba, voltei a fazer parte dessa rede. Mas eu participo de outras 2 redes, né? A Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, na qual eu tenho a posição de vice-presidente, e que é um ambiente onde a gente consegue ter as representações dos diversos elos da cadeia da pecuária, para discutir soluções em grupo. Nem sempre conseguimos alcançar consensos, mas é o espaço de diálogo que faz a mesa funcionar. E um outro, para fazer registro, né, como Imaflora, a gente participa do grupo de trabalho da soja, que a semana tivemos uma novidade, uma notícia não tão boa, né, que teve um anúncio, um despacho do Conselho de Administração de Defesa Econômica, que demanda a suspensão enquanto não se define o que é julgado o mérito. Mas é importante a gente fazer o registro porque a moratória da soja é um grande case de sucesso em contenção do desmatamento nas cadeias produtivas agropecuárias da Amazônia. Mas dito isso, vamos iniciar a nossa mesa. Bom, vamos trazer aqui 4 redes, né? Redes aí já com sua trajetória, sua história, né? Eu vou chamar em primeiro lugar a Patrícia, do Imaflora. Patrícia, por favor. Pode, fique à vontade. Pode. Bom, a Patrícia, ela é do Origens Brasil, ela é diretora executiva adjunta e diretora de sociobioeconomia do Imaflora. Atuou ativamente na criação e gestão da rede Origens Brasil, rede premiada internacionalmente pela ONU, que visa promover novos modelos de negócios na Amazônia com populações tradicionais e povos indígenas. É o trabalho de conexão da população tradicional com o mercado, dentro de espaço de diálogo e construção, valorização da cadeia, né? Da economia da floresta. Bom, o próximo convidado, vou chamar o Márcio Astrini. Márcio Astrini, do Observatório do Clima. Márcio, por favor. Cumprimentar, né? Obrigado, Márcio, por atender ao nosso pedido. O Márcio ele é secretário executivo do Observatório do Clima, rede formada por mais de 160 organizações da sociedade civil brasileira, que há 23 anos atua na agenda socioambiental e de clima. Ambientalista, com formação em gestão pública, direito constitucional e políticas públicas. Obrigado, Márcio, pela presença. Na sequência, eu chamo a Carole Alarcon. Carole, seja bem-vinda. Fique à vontade. Carole é gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É uma rede multissetorial com mais de 400 membros que influencia políticas públicas e soluções para a transição climática de uso da terra no Brasil. Liderou iniciativas de governança ambiental, políticas públicas e articulação intersetorial em diversas instituições. Obrigado, Carole, por atender o chamado. E para completar a nossa mesa, Tasso Azevedo, por favor. Obrigado, Tasso. Bom, Tasso, além, né, fundador do Imaflora, né, teve uma fala bacana hoje
na abertura do evento, né? Ele é coordenador geral do Mabiomas, presidente do Conselho do Conexões Povos da Floresta, fundador do Imaflora, foi o primeiro diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, é idealizador do Fundo Amazônia e do SEG, que é o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima. Obrigado, Tasso, novamente. Bom, vamos dar início aqui à nossa mesa. Nós teremos 70 minutos a partir de agora para fazer um debate sobre redes. Os primeiros 50 minutos para a gente fazer uma fala aqui sobre as redes que aqui compõem essa mesa e depois a gente abrir para perguntas da plenária do público. Tá? Eu vou iniciar pela Patrícia, pela Origens Brasil, que é a nossa anfitriã, podemos dizer assim, da mesa. Paty, obrigado novamente. Eu queria que você abordasse, né, o que motivou a criação da rede do Origens, né, o porquê dela existir e como é que o aspecto de diversidade funciona na atuação da rede. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, amanhã a gente vai ter um dia inteiro dedicado ao encontro da Rede Origens Brasil. Então, amanhã, do início ao fim, é uma agenda que faz parte da governança da rede, e a gente aproveitou o evento à Terra. O Origens é um co-realizador desse evento. Amanhã vai estar aqui uma parte importante dos membros da rede, vão estar aqui empresas, comunidades, instituições de apoio. É uma rede multissetorial que vai estar aqui amanhã durante o dia inteiro. O evento vai ser aberto. Então, quem estiver aqui amanhã, eu já faço convite para vocês participarem, acompanharem o debate. Acho que vai ser muito bacana. Tem várias pessoas aqui que são membros, algumas, né, que eu estou vendo aqui na plateia. Bom, e de uma forma resumida, como que o Origens é criado, né? Alguns anos atrás, acho que foi em torno de 2011, por aí, estava se criando um corredor de áreas protegidas próximo a Altamira. Criou ali um conjunto de áreas protegidas chamada Terra do Meio. E aí um parceiro nosso de muitos anos, o Instituto Socioambiental, convidou o Imaflora falando, cara, a gente tem um desafio. Porque a gente criou um corredor de áreas protegidas ali. As populações, as comunidades, os ribeirinhos, os povos indígenas que moram na região estão ávidos de solução, que a gente possa valorizar essa economia da floresta em pé. A atividade predatória e ilegal estava cercando ali aquele corredor, assediando as comunidades, e a gente tinha que encontrar algum instrumento que a gente pudesse atrair empresas a fim de fazer negócios diferenciados que pudessem respeitar o modo de vida das populações e inserir esses produtos em mercados diferenciados. A gente vai para lá, começa um diálogo com as comunidades falaram assim, olha, a gente não quer comprador, a gente quer que vocês tragam empresas que possam fazer relações de longo prazo, que possam contar as nossas histórias. Um deles, que a gente estava ainda na rodada de consulta para a criação, eles falaram uma coisa que eu nunca mais esqueci, ficou bombando assim na minha cabeça, na época, que era assim, ajuda a gente a abrir a copa das árvores e mostrar que a gente está lá embaixo, porque as pessoas de fora só enxergam floresta, água e fauna. A gente está aqui embaixo. Se essa floresta está em pé, é porque a gente está aqui. Então, ajuda a gente a abrir a copa das árvores. E aí, aquilo ali ficou ressoando, e a gente conversando, fomos falar com as empresas, e as empresas, o que elas querem? A gente quer rastreabilidade, a gente quer salvaguarda para fazer negócio na Amazônia, quer saber de onde vem, se a gente está chegando no lugar certo, falando com as organizações, com as lideranças corretas, a gente quer ter relações de longo prazo. E aí a gente começa a criar um coletivo de expert. Tasso estava lá no começo, junto, e muitos outros, e a gente se juntou em torno da criação do que seria esse tripé. E o interessante é que o Origens, lá no início, ele surge como um sistema de rastreabilidade e garantia. Então, a gente foi atrás de tecnologia, uma tecnologia que você pode rastrear, mapear os produtores, toda a transação comercial ela fica rastreada numa plataforma. Na época, a gente teve que ir para fora procurar essa tecnologia. E aí, a gente foi customizando esse sistema, né? Ele nasce com um selo de origem, um selo que o consumidor, ao clicar, ele chega informações da produção. A gente traz empresas e... como que eu digo? A gente
eu acho que a gente fazia uma transcrição de mundos. Eram realidades tão diferentes entre as empresas que queriam fazer negócio na Amazônia e as comunidades. A gente levava os diretores para dentro das comunidades, pegava as comunidades, levava para conhecer as fábricas, as unidades de produção, para que a gente pudesse criar ali um jeito diferente de fazer negócio. Então, não dava mais para a empresa simplesmente chegar e falar, olha, você pode entregar 2 toneladas de óleo aqui semana que vem? Então, quer dizer, à medida que você leva um diretor lá para dentro, o jeito de fazer negócio ele começa a ser pensado de uma forma completamente diferente. Então, esse negócio não se viabiliza, né? E aí esse coletivo começa a se estruturar, a gente cria grupos de trabalho na época, depois a gente cria um grupo de governança e a gente lança em 2016, ano que vem, faz 10 anos, a Rede Origens Brasil, né, Luiz Brasi? Luiz Brasi é gerente da rede e a gente vai ter muito que comemorar, amanhã a gente vai estar aí nessa conversa. E aí a gente leva o projeto para o Fundo Amazônia, Tasso falou, olha, isso tem que ser escalado, lembro ainda como conselheiro, temos que escalar, a gente vai atrás do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia escala a rede, né? E aí a gente expande para vários territórios, depois eu posso trazer um pouco dos números e tal, mas o que acontece? Aí a gente é reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil e a gente ganha um prêmio de inovação na ONU. E aí, quando a gente chega lá para receber o prêmio, a gente ganhou o prêmio muito menos pela tecnologia, né, de rastreabilidade, que também era inovadora, e mais pela governança, que a gente tinha uma rede multissetorial envolvendo produtores, né, de 79 etnias. E a Mariana vai brigar comigo se eu errar os números. Daqui a pouco, a Mariana do Origens, que sabe todos os dados, eu anotei aqui, daqui a pouco eu conto os números direitinho. Mas, assim, são mais de 49 etnias dentro da rede, mais de 4.800 produtores. Então, assim, a rede ela cresceu muito e o diferencial dela é essa diversidade dos diferentes elos da cadeia e a gente junto pensando solução de como fazer negócios diferenciados, como fazer que nas cadeias da sua subida é muito natural você ter vários elos, cadeias longas. Quando a gente encurta essas relações, quando a gente se discute os princípios norteadores, a gente desenhou que seriam os princípios norteadores de uma rede, eu acho que as relações começam a se constituir de uma outra forma. Então, ela nasce de um problema. Como a gente resolver a valorização dos produtos. Como você faz a valorização dos produtos? Unindo as partes, quem tem a oferta, quem tem a demanda, e as populações locais, com as suas instituições de apoio, que juntos viram o tripé da balança, porque na Amazônia, as relações, as parcerias comerciais, elas só vão ser estabelecidas onde você tem confiança. E essa confiança, você só vai estabelecer a partir do diálogo. Então, acho que esse é o principal diferencial da rede. Muito bom, Paty. E lá se vão 9 anos, né? Ano que vem faz 10 anos. E depois traga um pouco também qual que é esse legado, né? O que tem os resultados desses números, tá? Márcio, eu vou seguir com você, né? O OC tem 23 anos, né? Tem um pouco mais longa, a trajetória mais longa, né? E eu estava lendo, começou numa sentada de bar com pessoas após o evento, onde juntou aí o ambientalismo, né? Conta para nós, né, como que o OC se formou, né, o que motivou, né, e também esse aspecto, porque você tem movimentos sociais participando também, você tem hoje as minorias, que são boa parte dos afetados pelas mudanças climáticas, né, como é que eles têm voz dentro desse espaço? Muito bom. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite, parabéns para a Imaflora, para Origens, pelo evento, muito bacana. Inclusive o Imaflora que hospeda o Observatório do Clima, do ponto de vista administrativo. Então, a gente começou uma fase nova no Observatório, e essa fase nova é toda hospedada dentro do Imaflora, que nos ajuda, né, a atingir a maioridade fiscal, administrativa do Observatório. Então, obrigado para o Imaflora e obrigado ao Imaflora também, porque durante muito tempo fez uma sessão de ceder muito importante para a gente, que é aquela moça que está ali, a Marina Piatto, que foi presidente do conselho do Observatório por 4, 5 anos, e mais do que isso, é minha amiga, minha parceira e minha confidente, minha orientadora. Então, obrigado, Imaflora e a Marina, por essa construção
do observatório. E é assim mesmo que a gente vai construindo o observatório. É de doação, né? Redes normalmente são assim, as pessoas se juntam para trabalhar olhando para algo que está no centro de uma mesa e não no centro da sua organização ou do seu desejo, né? É claro que a gente teve uma ajuda muito grande. Você falou aqui que o observatório nasceu numa conversa de uma mesa de boteca, então não tem como dar errado. Quando você começa assim, vai ser sucesso. O Tasso estava lá, não estava, Tasso? O Tasso estava na montagem do SEG, do Imaflora, do MAP Biomas, do Observatório. Você vê que tudo que ele está dá certo. Se alguém aqui for casar, chama ele para ser padrinho, que a chance é grande e dura muito tempo. E o que a gente faz no observatório, eu costumo dizer que tem duas coisas que são principais, né? Porque nós temos uma rede de 160 organizações e ela é muito diversa. Ela tem quem trabalha só negociação de clima, com todas as siglas e não sei o quê do sistema ONU, e tem organizações que trabalham clima na sua regionalidade, ou que trabalham, que na verdade o centro daquela organização não é a agenda de clima, é outra coisa, são direitos humanos, é a questão racial, de gênero, né? E ela faz uma ligação com a agenda de clima, mas não está no centro do trabalho dela. Então, como que você mantém essas organizações todas querendo fazer essa doação, essa ação de ir para esse lugar, que é a rede, de estar lá, né? De gostar de estar lá? Porque uma rede ela é uma ideia, na verdade. Se todo mundo quiser ir embora, acabou a rede, não tem mais. Então, uma ideia tem que ser um lugar em que você queira ir para lá, uma ideia em que você acredite. Eu acho que tem duas coisas, algumas coisas são principais. A primeira delas é que, assim, se eu tenho uma rede de 160 organizações, eu preciso ter 160 ouvidos e uma boca. Você precisa fazer uma escuta sempre muito ampla do que aquelas pessoas que estão ali, elas querem, aonde elas convergem e aonde elas divergem também. Porque você vai trabalhar em rede, coletivamente, aquilo que faz sentido para todo mundo trabalhar junto. As coisas que são divergentes, você mapeia, faz o debate sempre, que é possível, tá certo? Mas não força com que essas coisas tenham uma posição se uma boa parte da rede ou daquele coletivo não tem um acordo sobre aquilo. Então, isso é sempre um ponto muito importante, é você ouvir, entender o que está sendo dito e praticar isso como se fosse uma agenda, identificar quais são as agendas possíveis e que trazem ganhos para todos, né? E as que não também. Tem uma segunda coisa que também eu acho muito importante quando você trabalha em rede, que é um princípio básico de que, assim, a união daquela rede ou daquele grupo de organizações, o espaço saudável de discussão, a democracia que você tem que ter nesses debates. Então, independe se aquela organização ela atua em 40 países ao redor do mundo ou se aquela organização atua só na cidade dela, elas têm que ter o mesmo espaço, a mesma confiabilidade, o mesmo direito de participação e a mesma voz, né? Então, quando você constrói isso, eu chamo esse conjunto de coisas de um lugar agradável, que né, e que você sabe que vai ser ouvido e que você também vai ouvir coisas interessantes. Isso é um espaço, ou essa construção, é a construção de união da rede. E essa união ela vai se dar exatamente porque as pessoas sentem à vontade e elas se sentem seguras nesse espaço que foi criado. Nada que aconteça na rede é mais importante do que esse ambiente de união e confiança que as organizações têm que ter. Se você tiver um assunto, que ele é o assunto mais relevante da agenda, e este assunto não tem um acordo, não tem uma concordância para ser levado adiante pelo conjunto das organizações, é melhor você não falar disso, por mais importante que seja, do que falar disso e quebrar a confiança e o pacto de convivência das organizações. Então, essa vigilância, quando você trabalha e tem a responsabilidade de manter uma rede viva, ela é fundamental.
Porque se você não tiver um espaço em que as organizações se sintam bem, em que elas sintam que elas podem levar a sua individualidade lá, para que a sua individualidade, a sua campanha, o seu ponto de vista, seja compartilhado e agregado por outros, e que ela também vá para lá receber coisas que vão engrandecer internamente a sua organização e ter a capacidade de fazer esse vai e vem nesse ambiente, e esse ambiente ser seguro, e esse ambiente ter essa dinâmica de união. Se você quebra isso, não vale mais a pena. Né? Não vale mais a pena esse esforço de convivência. Então, você precisa praticar isso todo dia. Tá de olho, cultivar, cuidar para que isso aconteça sempre. Vou terminar só dizendo que Por favor. eu tive uma conversa com um grupo de organizações das Filipinas, né, e eles estão tentando montar lá, eu estou tentando, na Indonésia também, né, a gente tem muita conversa lá, tentando montar uma rede que faça o que a gente faz, que é você ter produção técnica, como é o caso do SEG, e ter produção de advocacy também. Né? E às vezes parece que são segredos diferentes. Um segredo, uma fórmula é o SEG, outro segredo é outra fórmula, é o advocacy. São resultados realmente diferentes, são ambientes de trabalho diferentes. Mas no centro de qualquer um desses resultados, obrigado, Patrícia, está exatamente esses cuidados que a gente tem que ter, né, de você ter sempre um ambiente sadio, generoso e que todo mundo se sinta incluído com o mesmo espaço e em segurança para poder atuar conjuntamente, sabendo que o resultado daquilo vai ser sempre usado para engrandecer a agenda e não uma organização individualmente, né, ou alguém no seu desejo particular. O resultado ele tem que estar sempre mirando algo melhor para a agenda climática, que é, no caso, da agenda que a gente trabalha. Obrigado. E que atende todos, né, Márcio? Se você tiver uma posição muito além do que o coletivo almeja ou quer, você não pode forçar essa imposição, trazer imposição e colocar essa agenda para cima, né? Você vai até o limite do acordo, né? Isso. Às vezes você força o acordo, mas o acordo sempre precisa existir. Em prol de manter uma união, como você coloca, isso. né? Muito bom. Vou seguir com a Carole aqui. Carole, bom, 160 organizações, 159 bocas e 2 ouvidos, ao contrário, né? 159 ouvidos e 1 boca. A Coalizão é um grupo que tem mais de 400 empresas, CPFs, CNPJs e CPFs também, né? E celebrou 10 anos em 2025, né? Fazendo incidência, construindo esses acordos. Imagino também que esse trabalho também demanda esse equilíbrio, né? Conta para nós um pouco do que a Coalizão já alavancou nessa agenda do clima, né? O que esse trabalho coletivo entre empresa e sociedade civil conseguiu aportar nesses 10 anos. Legal, obrigada, Lisandro. Também agradecer aqui pelo convite de participar hoje dessa celebração de 30 anos do Imaflora. Acho que o Imaflora também é uma rede uma organização que é bastante presente dentro da Coalizão, né? Acho que você faz parte da nossa força-tarefa de rastreabilidade e transparência. A Marina faz parte agora, recém-chegada, do nosso grupo estratégico. Marina Guyot também é muito ativa em várias outras agendas, de diversas outras pessoas que participam de várias pautas da Coalizão. Estou aqui sentada do lado de um dos fundadores da Coalizão, como de outras tantas agendas, né? Acho que o Tasso aí estava 10 anos atrás bastante inspirado para trabalhar com tantas agendas de governança. Acho que a Coalizão surgiu 10 anos atrás num momento muito emblemático, né? Que era o momento da gente revisar, da gente propor a nossa primeira NDC lá no Acordo de Paris, seguida de um momento de bastante afastamento desses dois polos, naquele momento polos de atuação entre meio ambiente, entre conservação, entre ambientalistas e o agronegócio. E algumas lideranças perceberam naquele momento que, se a gente não consegue dialogar para pensar junto o uso da terra no Brasil, que é responsável pela maior parte das nossas emissões, como que a gente vai propor uma agenda futura? Como que a gente vai direcionar as nossas... o Plano Clima, né? A nossa NDC, é uma forma de direcionar recursos para uma agenda de uso da terra, né? E... escutando o Márcio falar, eu estava agora esses últimos 3 dias numa imersão para pensar o futuro dos sistemas alimentares no Brasil.
E uma frase que ficou muito na minha cabeça, ali, provocada até pelo Justin Adams, foi que a gente está passando por uma crise de separação e uma crise de imaginação. Né? E como que a gente consegue, às vezes em polos tão antagônicos, a gente conseguir superar essas duas crises e dialogar e propor agendas conjuntas, né? E eu acredito, e a coalizão surgiu, né, muito com essa agenda, de que a solução para isso é através da confiança e do diálogo. Concordo 100% com essa frase, né? Por mais difíceis e antagônicas que são as agendas, eu acho que essa é a grande alavanca e talvez um dos maiores resultados que a coalizão tem. Eu poderia falar de resultados palpáveis, como, sei lá, a lei de concessões florestais, vi que o Renato está por aí, ou a agenda de PSA, ou carbono, ou toda a cooperação que a gente tem feito de alinhamento setorial com o GTFI, com a mesa, em torno da agenda de rastreabilidade, por exemplo, com a Política Nacional da Identificação Individual, né, de bovinos, bubalinos, a nossa plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que eu já chamo de nossa, porque a gente tomou de conta mesmo, e tem que ser assim, a gente tem que usar essa como estratégia de ferramenta. Mas, mais do que tudo, eu acho que uma das grandes alavancas e agendas que a coalizão conseguiu nesses anos foi essa capacidade, é o nosso livro verde, né? Que eu não estava lá 10 anos atrás, mas foi essa capacidade de criar uma agenda de convergência entre o agro e o meio ambiente. Acho que o Maflora faz isso na prática há muito tempo, e diversas outras organizações, mas de mostrar que existem diálogos possíveis, mesmo em momentos de extrema radicalização, de um polo ou de outro, na geopolítica, na política, agro e floresta podem e precisam andar juntos. Existem um caminho do meio, um campo de convergência, de consenso, e se não consenso, consentimento, porque para o consentimento existe muita maturidade também, de entender que talvez a minha organização não tome como prioridade exatamente esse, poderia ser 1,5 grau e não 1,75 grau, mas eu estou de acordo com 1,5 grau, porque eu entendo que é importante, como coletivo, que a gente concorde para seguir em frente com aqueles pontos onde a gente tem convergência, focar nas convergências. Então, eu acho que talvez uma das maiores alavancas que a coalizão tem há 10 anos atrás era essa. E olhando para o momento que a gente se encontra hoje, 10 anos passados, né, eu acho que existem... a gente pode repensar, talvez, algum nome de algumas agendas prioritárias que a gente tem. Acho que de 10 em 10 anos é sempre importante um olhar para dentro, né, de como estamos. Mas o Livro Verde continua, aquilo que foi colocado 10 anos, essa visão de longo prazo que foi pensada, talvez tenham alguns ajustes, lapidações, mas ela ainda é extremamente relevante, porque a gente ainda enfrenta um cenário extremamente antagônico, um cenário de extrema polarização, quando a gente vai falar sobre meio ambiente, sobre produção agrícola, sobre a floresta dentro dessa agenda. Então, eu acho que, se for retomar essa frase, né, eu fiquei muito feliz quando eu fui chamada para esse painel, porque eu repito essa frase muitas vezes, né, de que para problemas complexos a gente precisa de soluções em rede, mas às vezes as soluções em rede elas também são complexas, e a gente precisa ter uma expertise, uma experiência, uma metodologia e uma persistência nesse trabalho em rede para que a gente continue 10 anos, e depois mais 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos, olhando e revisitando os nossos desafios, as nossas soluções, e os nossos problemas complexos, e propondo novas agendas em rede. Em rede, né? Muito bom, Carole. Aproveitando que você falou da frase, Tasso, essa frase é sua, por acaso? Me falaram que você tinha falado para problemas complexos, solução em rede, ou não? É uma primeira pergunta, né? Porque fundou todas as organizações e ainda deu nome para a mesa. Brincadeira. Nossa Clarice Lispector. Tudo que você não sabe de quem que é, você fala que é. Mas, Tassi, vamos lá. Conta um pouco do Mabioma. Eu acho que ele tem uma outra forma de organização. É uma rede com viés científico na produção, trabalhar com dados para gerar informação para tomadores de decisão, de alto nível de tecnologia, né? E vai evoluindo ano a ano, trazendo cada vez mais novidades, né? Conta um pouco para nós aí o que vocês já trouxeram nesses 10 anos, que são os 10 anos que você falou, que já é os 10 anos da degradação, vamos dizer assim, né? E eu acho que os dados, as informações que vocês trazem diz isso, né? Ou mostra isso. Então, conta para nós um pouco como que são esses resultados e esse formato de compartilhar aí as responsabilidades e ser uma rede que talvez são várias cabeças, né?
Se cortar uma, a outra continua ainda funcionando, né? Conta para nós, Tasso. Bom, eu não sei se eu falei isso, que você, posso ter falado também, mas certamente se eu falei, eu copiei alguém. Tá bom. Acho que a gente é uma característica, né? Mas mas algo que eu já respondi várias vezes quando perguntam é por que você faz as coisas em rede, né? Por que as coisas que eu faço em rede? A resposta é porque eu não sei como é que faz de outro jeito. Tipo, eu não sei como é que alguém faz alguma coisa que não é em rede, para fazer impacto. É muito difícil, né? Porque é muita expertise que você tem que juntar para poder resolver coisas, né? Eu acho que tem vários tipos de rede. Aqui a gente tem representado. Dá para dizer que tem 5, 6 tipologias de rede, né? No caso do Map Biomas, é um tipo específico, que é para resolver um problema específico. Então, você tem um problema e aquele problema, a natureza daquele problema faz com que você precise de um esforço coletivo para superar aquele problema. Então, no caso do Map Biomas, a gente vinha fazendo já o SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que também em si é uma rede menorzinha, mas é uma rede. E a gente tinha um problema específico que era a principal fonte de emissões de gás de efeito estufa no Brasil é o uso da terra e as mudanças de uso da terra. E pela metodologia, né, que você tem para fazer o levantamento, você teria que ter um mapa do uso da terra e de um ano comparar com o de outro ano para você poder saber o que mudou e poder calcular as emissões. Como não existia esses mapas, ele existia só assim, em períodos muito longos, né, do inventário, não só a gente, mas no mundo inteiro, o que se faz é usar uma proxy para explicar a complexidade toda, que era o desmatamento. E como a única coisa que a gente tinha de dados de desmatamento, inclusive anual, era o desmatamento da Amazônia, então as estimativas de emissões de gases de efeito estufa no Brasil e também em outros países eram feitas basicamente usando o desmatamento como proxy para explicar o resto. Quando o desmatamento começou a cair muito, aí a proxy ficou ruim, né? Porque quanto mais cai o desmatamento, menos ela explica o que está acontecendo como um todo. Então, a origem do Map Biomas foi como a gente resolve este problema. Então, a gente teve uma conversa com o pessoal que faz o Inventário Nacional de Emissões, que faziam os mapas para o inventário, e numa reunião que a gente foi convidado para fazer a comentar a metodologia do inventário e tal, eu, inocentemente, perguntei, mas não dá para fazer esse mapa aí todo ano? Só faz todo ano assim e tal, a gente já tem um mapa, já resolve o problema. Daí a resposta foi, você não tem a mínima ideia do que você está falando, obviamente, para fazer esse mapa de um ano demora 18 meses e você precisa de 90 pessoas e custa 3 milhões de dólares. Aí eu insisti, né? Falei assim, mano, tudo bem, mas suponha que tem um monte de dinheiro, que tem um monte de gente, não pode fazer rapidinho, assim, acelerar e fazer vários mapas, um atrás do outro. Não dá, porque para você fazer no método tradicional, você faz o mapa, o primeiro mapa é muito difícil fazer um mapa, é muito complexo desenhar tudo, imagina o país inteiro e tal. E aí no segundo mapa você só anota o que mudou, para você não ter que fazer o mapa de novo. Então, para você fazer o segundo mapa, você tem que terminar o primeiro, e assim consequentemente. Então, a ideia do Map Biomas surgiu. A gente se reuniu um grupo de pessoas que entendia mais negócio de mapa, de assessoramento remoto. Foi até uma reunião na GV, que foi em março de 2015, e com a seguinte pergunta: dá para a gente fazer isso? Tem algum jeito de a gente fazer esses mapas anuais de uma forma rápida, barata, não sei o quê? A conclusão do grupo mas teria que fazer algumas coisas, teria que fazer classificação automática, tá bom. 9 fora, a gente, dessa conversa, foi gerando uma série de outras conversas que convergiu com a ideia de que daria para fazer se a gente fizesse coletivamente. Por quê? Porque eu teria que ter gente que entende de pastagem para mapear a pastagem, eu tinha que ter gente que entende de floresta para mapear a floresta e tal. Então, a gente reinventou como é que se faz mapa. E desenvolveu uma forma de fazer mapa em que, em vez de eu fazer o mapa de tudo ao mesmo tempo, para um ano e depois fazer o de outro ano, a gente faz diferente. A gente pega um pixel de 30 por 30 metros e conta a história daquele pixel no tempo. Então, eu faço todos os anos ao mesmo tempo, pixel por pixel. Então, se eu pegar um pixel, divido o Brasil em 9,6 bilhões de pedacinhos,
e eu pego um pedacinho e conto a história dele no longo do tempo, e eu faço isso para pastagem, para agricultura, para tudo, e depois eu junto tudo isso, aí eu tenho ao mesmo tempo todos os mapas sendo feitos ao mesmo tempo. Então, hoje a gente não faz só um mapa por ano, a gente faz 40 mapas por ano e faz ele numa escala assim, que repete várias vezes e tal. E é uma rede, né, com um monte de organizações fazendo isso. Qual é esse tipologia de rede? É uma tipologia de rede feita para resolver um problema. E quando você monta uma rede para resolver um problema, à medida que você consegue resolver aquele problema, o uso do produto faz com que surjam outros problemas para você lidar, outras questões. Então, e aí é o interessante da rede é isso, é porque como a rede tem muitos tipos de expertise, ela é capaz de absorver outros problemas da mesma natureza e sair resolvendo eles. Então, hoje o Mapiomas é um ecossistema, são 130 organizações, mais ou menos 600 pessoas, e tem grupos do Mapbiomas, tem redes do Mapbiomas, é uma rede de redes, né? Tem redes do Mapbiomas em 17 países agora, são todos os países da América do Sul, Indonésia, e agora está começando na Índia, no Congo e no México. Né? E a ideia é chegar até 2030 com 70% do mundo tropical com gente fazendo isso. Então, mas é uma rede de produto, né? Uma rede que, então a gente, por exemplo, não faz advocacy, a gente não dá opinião sobre o dado, a gente tem que produzir um dado que todo mundo possa usar. E o impacto de uma rede como a do Mapbiomas, ela não se dá pela rede. Quem gera o impacto é quem usa o dado. Muito bem. Então, o nosso impacto é zero, literalmente zero. Eu ponho um mapinha, faz um mapinha, põe lá um mapinha e tal. Quem usa o dado é que vai gerar o impacto. Então, é muito diferente, por exemplo, do modelo do observatório. O modelo do Observatório do Clima, eu diria que é uma rede de articulação. E ela é uma rede de articulação para um propósito que não é específico de nenhuma organização. Né? Então, tudo gira em torno de você conseguir fazer o advocacy de ideias, que é uma contribuição para o mundo. Já a rede do Origens, estou falando como eu caracterizaria, a rede do Origens é o mesmo tipo de rede do Mapbiomas. Ela veio para resolver um problema, só que a diferença é que, enquanto no caso do Mapbiomas eu estou resolvendo um problema genérico para o restante, para o mundo usar e gerar impacto, no caso do Origens, ela é uma rede que está resolvendo um problema dos seus próprios membros. O público do Origens não é o fora. O público do Origens é a própria rede do Origens, todo mundo que está ali para resolver. Já que aí exige um outro tipo de organização. Já a rede da colisão, ela é uma rede da colisão, ela é articulação e advocacy, né? Mas ela é uma coisa interessante, porque o propósito dela não é que é um monte de gente que tem um objetivo comum que se reuniu para fazer alguma coisa. A origem dela era justamente porque tinha muita diferença. Então, ali você se reuniu porque tinha um objetivo comum para resolver. Aqui você se reuniu para poder resolver as coisas que tem entre os diferentes grupos de interesse, apontando para como se você diluísse os problemas ou tratasse dos problemas de uma forma que você pudesse gerar ambições coletivas posteriores. Exige um outro tipo de organização. Mas só para terminar, tem mais um tipo, né? Que é o caso do Conexão Povos da Floresta, que eu estou vendo que a Aninha está ali, que é do Conexão Povos da Floresta. O Conexão Povos da Floresta, que a única diferença para mim atual é a seguinte, é que eu cada vez que passo o tempo, eu fico mais ansioso, né? Então, agora para mim é como que faz mais rápido, como é que a gente bota o troço mais rápido. Então, no caso do Conexão Povos da Floresta, é um pouco parecido. A gente tinha um problema, que era um problema da desconexão dos povos da floresta. Então, nesse caso, você reuniu os grupos que são beneficiários e interessados, junto com grupos que poderiam apoiar, resolver aquele problema. Então, tem um problema objetivo para ser resolvido, mas ele não é só para o público interno. A gente vai resolver o problema interno de conexão para que o mundo externo possa se relacionar e se atuar junto com aquele grupo. Então, por exemplo, no Conexão, o que a gente faz? É a ideia de conectar todas as aldeias indígenas, territórios quilombolas e comunidades extrativistas da Amazônia numa rede única, que conecta entre eles
e com eles com o mundo, né? Com internet e tal. E aí, em cima dessa plataforma, você coloca programa de saúde, telemedicina, energia, tal. Então, hoje, a gente mapeou 8.500 comunidades na Amazônia. Já foram conectadas 1.850, mais ou menos, em 2 anos. É o maior programa de conectividade do mundo. E vai chegar, sei lá, 3.000 até o começo do ano que vem. Enfim, está criando uma plataforma. Então, essa é outro tipo de rede também diferente, que é um tipo de rede que eu chamo, em inglês seria enabler. Aí eu não sei, enabler. Seria tipo, é uma rede habilitante. Então, o propósito da rede é estabelecer uma infraestrutura que habilita outras coisas que vão acontecer. E provavelmente daqui a um tempo ela deixa de ter razão de ser, porque já criou a habilidade, né? Então, enfim, só para falar um pouquinho das tipologias que eu acho que tem por aí. E ótimo, né? Porque você já trouxe para a gente de formas diferentes, né, de se organizar em rede. E depois eu queria que você falasse como é que essas formas diferentes se interagem também, uma potencializando a outra. Mas é depois na próxima rodada. Paty, você falou de números, resultados, né, nessa tipologia que tem um problema a ser resolvido dentro de uma cadeia, né, e você já tem resultados, desafios, mas alcançaram resultados. Traga um pouco para a gente aí, né, e já vai dando um spoiler do que vocês vão tratar mais adiante aí amanhã. Não, eu gostei do Tasso trazendo aqui os números do MapBiomas, porque a gente usa um número bem interessante do MapBiomas dentro da rede, que é assim, o MapBiomas monitorou 30 anos do avanço do desmatamento por categoria de área protegida, de área, né? E aí o desmatamento dentro de terras indígenas foi 0,9%. E se você comparasse esses 30 anos com a área privada, daria quase 20%, né? Então, ele é um número que sustenta uma fala que a gente, dentro da rede, tem. Esses povos são os guardiões da floresta. Mas como é que a gente ancora isso em dados, né? Então, é um exemplo. Eu gostei muito dessa fala de conectar as redes, né? Eu acho que, assim, pensando... Eu trouxe os números aqui, né? Porque não vou lembrar de cabeça, mas o Origens, então, ele começa no Xingu e depois ele vai para 6 territórios na Amazônia, tem 48 áreas protegidas hoje, são mais de 4.800 produtores de várias etnias, de 79 etnias, falantes de 46 línguas. São 90 organizações, então aí tem desde associações e cooperativas, até ONGs, que dão suporte técnicos e organizações comunitárias. E são 41 empresas fazendo negócios, né? Que eu acho, assim, pensando um pouco assim, talvez até onde a gente avançou, eu penso assim que para problemas complexos a solução ela precisa ser multissetorial, porque na verdade, se o nosso desafio é construir novos modelos de negócios, de relações éticas, ninguém vai fazer isso um ator separado. Então a gente traz todo mundo para dar conta desse problema. E eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu avançar, mas amanhã a gente vai ter um momento da gente tentar pensar e explorar um pouco até onde chegamos, né, nesses últimos anos. Eu acho que a gente conseguiu testar muito até onde o setor empresarial e as relações com as parcerias por si só conseguem chegar. Né? E ali a gente aprendeu um monte de coisa, né? Aprendemos que as empresas sozinhas não vão resolver o problema de logística, então tem territórios que várias empresas estão trabalhando juntas, aí elas pensam juntas soluções de logísticas. Uma comunidade, um território tem um problema que é o mesmo que o outro. Empresas cocriando produtos juntos com outra comunidade, empresas levando tecnologia de agregação de valor, de pré-beneficiamento para dentro das comunidades, empresas testando modelos de pagamento, distribuição dos benefícios gerados na venda dos produtos, pagamento de serviços ambientais. Então, a gente teve vários protótipos, né, vários testes, a gente conseguiu ver que dentro da rede, a tendência, comparando com o valor comercializado fora da rede, a gente consegue chegar num valor muito alto, maior do que a maioria dos arranjos. Só que esse valor sozinho não vai parar em pé. Então, assim, a rede sozinha, com esse arranjo multissetorial entre empresas e comunidades, sozinho, não vai
resolver se a gente não tiver o comando controle, se a gente não tiver políticas públicas que vão alavancar, né? Se a gente não conseguir cortar os investimentos para as cadeias que degradam e injetar recursos nas cadeias que de verdade mantêm a floresta em pé. A gente não vai conseguir resolver alguns gargalos se a gente não tiver assistência técnica. A gente tem aí o plano de bioeconomia, amanhã a Karina vai estar com a gente aí, né? A secretária de bioeconomia, para falar um pouco para a gente de futuro. Então, assim, a rede, ela alcançou, eu acho que a gente testou muitas coisas, a gente chegou em lugares interessantes, né? Resolução de formas de pagamento diferenciada. Teve empresas que tiveram que mudar, que acabaram mudando a sua forma de se relacionar, aprendendo a fazer a comunicação a partir de uma construção coletiva com as comunidades, porque muitos dos nós que a gente observou aí nessas relações setoriais entre empresas e comunidades é uma comunicação equivocada. Então, eu acho que tem muito aprendizado, né? Mas isso, obviamente, não tira as outras agendas de complementarem para esse arranjo, para que a gente possa, de verdade, ter uma bioeconomia na escala que a gente precisa, com a urgência que a gente precisa, né? Eu acho que a gente está no momento certo. Eu tendo a ser um pouco mais otimista, né? Que bom, né, Paty? Márcio, falando em momento, né? A gente está aí há menos de 3 meses da COP, né? Talvez um pouquinho menos, né? Como é que o observatório se organiza para esses momentos, né? Acho que todo ano tem um pouco desse trabalho, né? Desse olhar, né? Tendo essa diversidade de olhares locais e de nível mundial, né? Como é que se dá essa atuação, essa organização, Márcio? A COP é um evento que está ficando cada vez mais popular, né? Então, e que bom, porque as pessoas querem ir, e eu acho muito importante ir para sentir mesmo como que que se dão essas negociações. Mas é sempre muito importante lembrar que COP, negociação de clima, é uma parte de uma agenda muito maior que é clima, né? A agenda de clima é muito maior do que o momento da negociação. A negociação, as conferências, elas estão no centro, às vezes são o fato motivador, muitas vezes, da participação, mas elas não explicam tudo. As organizações e os segmentos no Brasil estão se organizando cada vez mais. Inclusive, o Brasil, eu acho que é um dos países que melhor organiza a sua sociedade civil para participar dessas conferências. A gente vai ter agora em Belém, por exemplo, os indígenas extremamente organizados, né? Veja só uma coisa. No Observatório, a gente faz propostas de NDC, que são as promessas. A NDC é a submissão que os países fazem dentro da ONU com o seu plano de redução de emissões, né? Tem essa sigla NDC, é a sigla oficial. A gente fez 3 já, mas desde do começo dessa história de NDC, que foi em 2015, quando a gente desenhou a primeira. Então, a gente faz aqui no Brasil. São raros os lugares em que sociedade civil faz uma NDC do seu país para mostrar o que a sociedade civil quer de atitude ou de promessa do seu país na agenda de clima. Porque uma coisa é você esperar o governo fazer, analisa aquilo, critica ou elogia e tal. Outra coisa é você dizer o que você quer, né? E não ficar analisando só o que o governo fez. Muito bem. Então, esse movimento é mais difícil, que é você propor. É sempre muito mais difícil você propor, né? E propor em rede é sempre muito mais difícil. No Brasil, os indígenas estão fazendo uma NDC. Legal. E não existe sociedade civil geral ao redor do mundo que faça NDC. Então, é só para dar uma ideia de como que a gente aqui tem coletivos muito avançados, né? E quando a gente vai para a COP, a gente procura organizar aonde faz diferença. Porque no começo, as organizações elas queriam muito saber como que funciona, para onde eu vou, como é que eu pego um crachá, por exemplo, etc. e tal. Com o tempo, essas organizações elas já sabem onde é que é a porta de entrada, onde é que acontece a negociação, com quem fala, o que quer dizer a sigla e tal. Então, você vai ficando como rede cada vez menos relevante ou desnecessário nessa etapa de explicar o que é, de conduzir, e passa a ter um papel muito mais importante de você reunir as expertises ou o que cada um está vendo, os olhares de cada um, para que você crie um ambiente em que todo mundo distribua ali
uma parcela do seu conhecimento, né? Então, hoje está muito mais nisso que a gente faz para a COP do que necessariamente você trabalhar tanto o conteúdo. É claro que tem momentos em que você precisa dar uma definição, por exemplo, quando acaba a conferência, normalmente você tem que ter uma definição, foi bom ou foi ruim? Por quê? Né? O que foi bom, o que foi ruim e tal. E para você ter essa resposta, você precisa ter a coleta. Né? Não dá para você tirar aqui do seu bolso e aí você descobrir depois que 90% da sua rede achava outra coisa do que você falou. Então, aí você está desagregando. Né? Então, o que a gente procura é mais criar esses mecanismos. E tem coisas muito simples que a gente faz numa COP, mas que eu acho extremamente simbólico, na verdade, que que explica quase tudo isso daqui que nós estamos falando aqui, de confiança e tal. Mas é uma coisa muito simples, é quase banal. Que é assim, a gente faz uma coisa que chama distribuição de crachá. É muito simples isso, mas assim, imagine o seguinte, nós temos 160 organizações, vamos supor que 80 delas, metade, sejam credenciadas na ONU e tenham direito a ter o crachá para você entrar na zona azul, na zona de negociação da conferência. Essas 80 organizações, elas vão lá, pedem o crachá, então elas recebem uma cota. Uma recebe 2 crachás, outra 14, outra 3 e tal. Tem organização que não vai para a conferência. Recebeu 3 crachás e não vai, simplesmente não vai com uma pessoa. Sobraram 2. E tem a organização que recebeu 4 crachás e quer levar 8. Faltam 4, tá certo? Então, o que a gente faz às vezes é reunir todos eles, a gente faz um grande, sei lá, reunião dos crachás. Né? Ali é um bunker dos crachás e a gente vai fazendo essa contabilidade. Quem precisa, quem tem sobrando e vai fazendo essa distribuição. Isso é uma coisa banal, mas ela é importantíssima, porque a organização A podia procurar a organização B unitariamente e dizer para ela, está aqui meu crachá, você é meu amigo, minha amiga, e tal. Isso acontece. Mas na maioria das vezes acontece no coletivo. Esse é o maior exemplo de que o crachá que está sobrando para aquela organização, ela vai colocar à disposição, às vezes de uma organização que ela não conhece, não tem vínculo, não tem nada, mas ela está fazendo aquilo porque ela quer o melhor para a agenda de clima. Entendeu? E o observatório tem o privilégio de reunir esses crachás, porque ali você tem um espaço de confiança em que quem está doando o crachá sabe que quem está recebendo não vai pegar o crachá e usar para uso próprio. Falar, não, primeiro eu vou atender os meus, ou os que eu gosto, os coleguinhas e tal, e depois eu vejo aí como é que está. Então tem uma ordem, tem um porquê, né? Tem uma dinâmica de como é que você vai atender o máximo de organizações para que você tenha mais organizações possíveis dentro da COP, e aí depois você passa para a quantidade dentro das organizações. Então, tem uma lógica. Então, é muito simples essa coisa de crachá, faz parte da COP, mas também, para mim, é um exemplo muito grande de como que você mantém uma rede dessa operando na confiança. É o exercício dessa união, né? Paty, você quer falar alguma coisa? Eu queria só fazer um reconhecimento, que eu vi a Laura sentada ali, a gente tem ali a secretária executiva de uma outra rede, que é o Ó-Sócio-Bio, que é uma rede de incidência nas economias da floresta, que uma Flora faz parte, e tantas outras organizações que estão aqui. Então, uma rede incrível, acho que muito do aprendizado que o Origem e outras redes têm, ela vai para o Ó-Sócio-Bio, que vai fazer a sua incidência. Então, reconhecer aí que a gente tem mais uma e talvez tenha outras redes aí sentada na plateia aí, né? Só fazer um convite para todo mundo, porque já é também Sim. parte da preparação para a COP. O Observatório do Clima tem são espécies de cursos preparatórios para quem quiser chafurdar nesse mundo da negociação e tal, e tiver esse estômago, que chama Negociando o Futuro. É um curso mesmo, online. Esse ano vão ter 4 sessões, metade do dia, mais ou menos, e te prepara para a conferência. Né? O que é a conferência, como é que ela funciona, os temas que estão em debate, o que vai ser mais quente ou não e tal, como é que está a crise multilateral. E começa, eu não sei as datas, mas entrando ali no site do Observatório do Clima, quem quiser pode se inscrever, é totalmente gratuito, você entra lá, se inscreve e pode fazer o curso, é um dos momentos preparatórios aí em rede para a COP. Legal, Márcio. Fica aí o recado, hein, gente? Quem quiser se preparar para a COP, né? Tá aí uma grande oportunidade. Carole, como a coalizão, aí no caso da coalizão, né, que a gente tem o setor privado ali, que parte de um acordo do Livro Verde, né, e aí eu acho que a manutenção, a união vem de manter esse acordo em pé, né, e como é que vocês fazem essa participação na COP? Como vocês se organizam
E de que maneira se participam, na verdade, né? Bom, a coalizão ela tem 12 forças-tarefas ativas nesse momento, né, que vão de temas, que vão de concessões florestais. Esqueci de falar do Léo, inclusive, de Imaflora, que é nosso líder dessa agenda. A rastreabilidade e transparência, combate ao desmatamento, bioeconomia, restauração, silvicultura de nativas, enfim. São 12 agendas temáticas. Para esse ano, a coalizão tem uma prioridade de atuação para a agenda da COP30, né? A gente vai lançar agora em Nova York, no dia 22 de setembro, um documento com as diretrizes daquilo que a coalizão considera que seria um sucesso, especialmente focada na agenda de ação, né, que é esse espaço de conexão, né, da sociedade civil, do setor privado, esse espaço de engajamento, né, para fora dos negociadores, para fora da diplomacia, de como se envolver, de como apoiar a implementação dessa agenda prioritária que dialoga com as prioridades, né, dos parágrafos que vão estar ali sendo negociados. Essa agenda de ação foi lançada na 5ª carta do embaixador André Correia do Lago e tem duas agendas específicas que vão falar sobre agricultura, outra sobre florestas, né, que é a 4ª, a 5ª, e a 6ª, que tem um pouco essas alavancas mais interdisciplinares, vamos dizer assim, que são importantes para todas as agendas, e alguns daqueles pontos dialogam muito com essa agenda de floresta, agricultura e clima. Então, a gente tem essa agenda prioritária, que é mais do que nada uma convocatória para que essa nossa rede de membros, entre sociedade civil, entre setor privado, entre academia, entre setor financeiro, se aproxime, se engaje como essas agendas prioritárias para o ponto de vista de políticas públicas. Eu acho que tem, né, de advocacy. A gente tem em andamento agora esses grupos de ativação, né, que estão olhando exatamente para a implementação desses eixos de ação da nossa agenda de ação, e aí especialmente com foco no engajamento do setor privado e da sociedade civil, para pensar essas alavancas de descarbonização. Então, isso muito em diálogo com esse documento também. Eu confesso que esse processo da COP30 a gente tem olhado como um marco. Eu tenho falado para mim todos os dias que o mundo não vai acabar na COP30, que vamos todos sobreviver com sanidade, com alegria, ainda com alegria no coração, porque acho que a gente tem visto o grande esforço coletivo de todas as organizações de aproveitar essa oportunidade que a gente tem de engajamento, de visibilidade internacional, mas ele é um marco, né? Eu acho que mais do que tudo a gente tem no ano que vem uma pós-COP30. A gente tem aí vários enviados especiais, né? E dentro da rede da coalizão, especialmente, né? O André Guimarães, enviado da sociedade civil, o Marcelo Brito, que é uma pessoa histórica dentro da nossa rede, né, com a agenda dos subnacionais, o próprio Roberto Rodrigues olhando para a agenda de agricultura, Beto Veríssimo olhando para a agenda de florestas. E eu tenho visto uma organização de iniciativas e de ações em torno dessas pautas que vão ficar como um legado pós-COP30, né? Que vão virar, inclusive, talvez uma forma da gente reorientar a nossa prioridade de ação, né? Baseada no Livro Verde, baseado, claro, na nossa agenda de ação prioritária, mas pós-COP30, eu acho que a gente tem uma reorientação de agendas estratégicas acontecendo, que vão ser muito importantes para direcionar esse esforço coletivo de quais são aquelas agendas que temos convergência e precisamos agir juntos e qual temos divergência e precisamos conversar. Né? Então, acho que eu vejo muito esse movimento se formando da COP30 e esse legado que vai vir, lembrando que ano que vem a gente tem eleições novamente, e que vai ser eleições complexas, num cenário delicado, onde essa agenda, né, de floresta, de agricultura, com todas essas novas imposições e negociações comerciais que estão sendo postas em relação a commodities, né, seja o tarifaço, seja a UDR, seja em relação com os chineses. Então, acho que a gente tem um momento político que eu tenho visto, né, e acho que tem um chamado muito grande, né, de que essa COP vai ser uma COP da implementação. Mas é um primeiro passo dessa implementação, é um pouco como que a gente se organiza num nível de negociação ali para o primeiro passo dessa implementação, pós 10 anos de negociação para uma agenda de implementação, mas como que a gente, como sociedade civil, como setor privado, se conecta nessa agenda de implementação e reorganiza nossas ações para, de fato, acelerar essa implementação que precisa acontecer
mais rápido do que foi nesses últimos 10 anos, nesse novo cenário político que a gente tem. E aí, nossas agendas básicas. Né? E aí, Lisandro, eu preciso falar uma coisa, assim, nesses últimos 1 minuto que eu tenho. Você falou das diversas organizações, outras que tem aqui, esses outros coletivos. Assim, a Coalizão está passando 10 anos e eu tenho feito um processo muito de reflexão assim, dessa experiência de redes, sabe? O que a gente aprendeu em relação à nossa metodologia, à nossa governança, nossos processos de construção de confiança, de construção de diálogo, porque eu acho que está no momento que a gente quer olhar para dentro e revisar essa governança. A gente atingiu 440 membros num susto. Né? E eu acho que é o olhar como dar transparência, como dar engajamento, como dar articulação, como dar voz, como criar mandatos, como criar regras. E eu tenho falado sobre isso e eu estou atrás de pessoas e organizações e financiadores que estejam a fim de fazer um processo de uma convocatória de redes, da gente fazer um olhar assim, do que você aprendeu nesses 23 anos, nesses 10, quais foram erros, quais foram acertos, porque às vezes a gente fica replicando soluções, a gente tem problemas comuns e a gente fica reinventando como fazer essas soluções para problemas que às vezes ou você já passou há 20 anos atrás, ou há 14, vai. E às vezes novas redes têm um aprendizado para isso, assim. Então, talvez é uma convocatória assim para nós, como coletivos, um chamado para a gente pensar um espaço desse pensar coletivo. Se você está quase obrigado a participar disso, por pensar. Você já até tem a tipologia, então acho que a gente precisa dessa agenda. Esse é um pouco da pergunta que eu queria fazer para você, Tassi, mas eu queria abrir a pergunta para a plateia, né? E aí você já fica com o microfone e você já assume a primeira resposta. Perguntas? Boa tarde, parabéns pela excelente mesa. Na verdade, não é uma pergunta, Oi? Na verdade, não é uma pergunta, é sobre a formação, o curso de formação que o Márcio falou, começa amanhã de manhã, mas dá tempo de pegar as outras sessões aí das próximas. E vale muito a pena para quem quiser acompanhar a pauta. Obrigada. Muito bom. Foi em tempo, né, Márcio, fazer a propaganda do curso. Bom, alguém tem uma pergunta ali? Boa tarde, parabéns pelo painel, muito bom ouvi-los. Eduardo Rocha, da PPA, aqui. Eu fiquei refletindo sobre como que a gente garante a participação dos atores locais, né, de vários territórios que, né, perpassam aí as soluções que as redes buscam dentro das redes. Né. A gente faz muito esforço para conseguir a voz deles, às vezes em eventos, presencial, também em eventos, mas como que a gente consegue ser mais integrador, no sentido de dar voz, de dar poder de decisão, né, de compreender um pouco mais as dinâmicas e poder fazer escolhas mais assertivas ainda, pensando no impacto que a gente quer promover. Né? Maravilha, obrigado. Alguém quer pegar? Bom, mais uma pergunta, depois faz a... Tá ok. Obrigado. Tasso, muito bom te ouvir. Eu queria te perguntar da distinção de quando a rede se torna uma bolha e de quando ela começa a ser autocentrada em si e não se conecta com a sociedade. Então, uma preocupação que eu tenho é da gente estar criando redes que são sobrepostas, de mesmos membros em diferentes ambientes. Parte da sua reflexão. E como é que as redes elas conseguem extrapolar esses muros, por exemplo, daqueles que já são convertidos ao tema socioambiental e agregam, acho que talvez a Coalizão possa falar um pouquinho sobre isso também, mas também agreguem outros setores que não são convertidos à causa. Obrigado. Parabéns aí pela fala. Vamos lá, Tasso. Então, se tiver mais uma pergunta... Começar por aqui, né? Não tem nenhum problema você ter várias organizações em várias redes. Inclusive, às vezes, a gente tem as mesmas organizações fazendo duas redes diferentes. Isso faz parte porque, como eu falei, depende do tipo de rede. Né? Redes que têm um propósito específico, ela deve focar naquele propósito, né? E não se perder em outras coisas,
para ser eficiente, então, se ela estiver cumprindo aquele propósito, funciona. E eu acho que isso é bem comum, assim. É só ver assim, né? Tipo, várias organizações que estão no observatório estão no SEG, as que estão no SEG estão e que estão no observatório. Então, tem organizações que estão lá na concertação vão estar lá no MAP Biomas e faz parte, né? Inclusive muda as pessoas, tal, né? Tem uma questão importante, aí você comentou o negócio da bolha, que eu vou traduzir de uma outra maneira, né? Existem coisas que são redes, e existem coisas que são clubes. E há uma diferença, o que é a diferença da rede para um clube? É que o clube, ele é uma coisa de sócios, e os sócios são aqueles, tá certo? E você não necessariamente tem um mecanismo pelo qual qualquer um pode se associar. Na rede, em geral, a rede ela tem um mecanismo aberto, transparente, em que qualquer um pode chegar à rede desde que ele cumpra com algumas condições predeterminadas. Mas você não tem não é como num clube, né, que o clube você tem que comprar o título de alguém, quer dizer, você tem que ele é fechado, né? Por natureza ele é fechado e você tem que pedir para entrar, uma coisa parecida. Na rede, cada rede tem um jeito de fazer, mas na rede, em geral, a rede está aberta, tem umas regras, e você se aproxima e aí cumpre com qualquer regra que tem ali para dentro, mas a rede é aberta, né? Permeável, né? Para que outros somem. Então, acho que essa é uma característica. Acho que sobre a primeira questão, eu diria que tem o seguinte: um risco grande para redes, né? E aí tem muito a ver com essa questão do quanto você acaba ficando distante, digamos, né? Numa rede, você não deve ter uma diferença muito grande do grau de participação dos seus membros. Sempre tem diferença, tem uns que estão mais engajados em alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas ela tem que ser pensada de uma maneira em que há um lugar para todo mundo se enganchar, certo? Para fazer. Tem que ter alguma coisa em que cada um que entra, ele pode contribuir de alguma maneira. Então, por exemplo, na rede do MAP Biomas, e vale também para o Conexão, porque são redes que eu fiz depois de outros, passado por outras. Como é que você se engaja na rede? Você faz uma autodeclaração da sua contribuição. Então, eu quero entrar nessa rede, a minha organização é assim, assim, assado, eu faço isso, e eu vou contribuir com a rede com isso aqui. Então, a ideia com isso é que você não está vindo para a rede para você só estar num lugar ali que você possa estar junto do coletivo. É que você tem uma coisa que você vai contribuir para ela, né? Isso é importante para que a rede não vire a instituição de representação da rede, que é um outro problema que a gente tem. Então, as pessoas, a Ana viu isso acontecer há umas semanas atrás, que o pessoal preparou uma apresentação do Conexão, né, todo orgulhoso de que a equipe, né, do Instituto Conexão Povos da Floresta, que faz a articulação, tinha lá, não sei, 15 pessoas, né? Aí eu falei assim, isso é péssimo, né, porque a gente está criando uma instituição que tem uma rede. Eu falo essa coisa para a coalizão o tempo inteiro, né? Então, em geral, para redes, o nosso objetivo deveria ser minimizar ao máximo o papel de uma secretaria executiva ou de qualquer entidade que esteja meio que centralizando, né? E você maximizar aquilo que pode ser feito pelos seus membros. Até chegar a um ponto em que a rede funciona tão bem e ela tem tanta gente que aí você demanda ter que ter uma estrutura um pouco melhor para você poder servir a rede. E eu acho que basicamente o que aconteceu com o Observatório do Clima. O Observatório do Clima, durante muito tempo, era 2 pessoas, né? Até que chegou um momento que ele ficou meio grande, não era mais 10 organizações, era não sei quantas são hoje, 160, né, organizações, e que aí você precisava ter, para poder servir a rede, para poder fazer os processos da rede funcionar, você tinha que ter uma equipe melhor. Mas eu acho que qualquer um que se aventurar, né, e pense em fazer uma questão, um trabalho de rede, eu até brinco, falo para o pessoal, vai criar uma rede, não cria uma instituição. Evita o máximo que der. Se te der para você não criar, vai empurrando, não deixa criar, entendeu? Faz com que todo mundo se sinta necessariamente ter que participar, porque se ele não participar, a rede não vai existir.
Até chegar um momento que não tem como fazer, por causa de recurso e tal, né, que aí você, tudo bem, aí você cria lá o veículo. Mas aquele veículo não deve ser a própria rede, né? Aquele veículo está a serviço da rede. Então, por isso que, por exemplo, o veículo do OC, que foi criado depois que o OC tinha 18 anos, sei lá o que, ele chama LabOC. O veículo do MapBiomas, que foi criado depois de 7 anos do MapBiomas existir, chama Instituto de Apoio ao MapBiomas. O veículo da coalizão chama Instituto, não é isso? De Apoio à Coalizão. Então, eu acho que essa é uma questão bem importante. Não deixar que a institucionalização da rede, ela vire a rede. Muito bom. Porque a hora que você faz isso, as pessoas naturalmente falam assim, bom, já tem a instituição lá que vai resolver, então eu não preciso fazer nada, eu só estou ali na rede para dar uma participada, entendeu? Que o negócio vai acontecer ali. A hora que você fez isso, o resultado final é que quem estiver na ponta vai pouco participar e tal. Então, acho que eu olho assim hoje para o LabOC, né, que faz processos muito complexos, porque é muita organização, temas muito espinhosos e tal, mas a insistência de fazer o raio da reunião, na assembleia, que tem todo mundo ir para contribuir e tal, é para dizer assim, não sai produto se a rede não trabalhar, né? Se a rede não estiver engajada, não sai produto, não sai nada. Muito bom. Paty, você pegou o microfone, você quer... Não, eu queria reagir à pergunta do Eduardo. Eu não sei se vocês se definem como rede também, Eduardo. PPA é uma rede também, então a gente tem mais uma rede aqui na plateia, né? E aí, na hora que você fez a pergunta, me remeteu um pouco à questão de permeabilidade, de territorialidade. Oi? E aí, cada rede tem um jeito de se arranjar, né? A gente, lá nosso, um dos desafios nossos é o quê? Permeabilidade, né? Como é que chega lá na ponta? No origem, também. Então, como que a gente fez? A gente começou criando comitês territoriais. Então, tinha o comitê do Xingu, do Rio Negro, do Calha Norte, todos os territórios. Aí, o que a gente viu? A gente funcionou assim um tempão e, recentemente, mudou. Mudou por quê? Porque percebeu que os mesmos problemas que tinha em um era parecido. Então, juntou de novo. Eu acho que tem que ir experimentando, mas uma forma boa de dar permeabilidade é você pegar problemas comuns. E aí você traz os múltiplos atores, por exemplo, um território com várias empresas e as comunidades que estão ali para roer junto o osso ali. Ali eu acho que você vai para a permeabilidade, porque você está trabalhando um caso concreto, um desafio concreto, e aí como vai tomar decisão, aí cada rede vai pensar a sua governança, né? Mas eu acho que quanto mais a gente simplificar a governança, mais da transparência, mais confiança, porque senão a própria gestão da rede, da governança, ela fica um monstro, aí ela vira um Titanic, aí para tomar uma decisão, aí como é que você faz? Aí você se paralisa por si só, né? Eu acho que esse é um ponto de atenção de rede, principalmente quando ela vai ficando grande, né? Legal, Paty. Carole, você quer responder? Só um comentário rápido. Eu acho que a coisa da bolha, por exemplo, uma coisa que a gente refletiu muito e até hoje a gente acredita que não vale a pena cobrar para ser membro. Para a participação na coalizão, ela não tem custo. Você tem que acordar com uma carta de princípios, e você tem que, basicamente, ser aprovado por um grupo de governança que a gente tem, que, eventualmente, bloqueia a gente se souber que tem alguma mutreta com a justiça. Mas, no geral, assim, todo mundo é bem-vindo a participar. Eu acho que a coalizão, na verdade, a gente tem que refazer a pergunta para outra vez. Como é que a gente faz quando a bolha, às vezes, explode, né? Que é quando chega em 440 membros e como o desafio de você engajar essas redes, e se todos esses membros estão de acordo com aquela pactuação e com o objetivo original que se tinha, ou às vezes estão ali por, posso me informar melhor, eu posso ficar sabendo das coisas, e se todos se lembram, estão de acordo, estão colaborando e se engajando para essa agenda. Uma coisa que, em alguns momentos, muito breve, a gente fez, é quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma nova temática. A Força-Tarefa de Rastreabilidade da Coalizão, ela olhava só para a pecuária. Em um momento, ela decidiu olhar para outras cadeias. E aí houve um esforço intencional de mapear quem são esses outros atores do cacau, do café, da soja, que precisam estar dentro se a gente quer ampliar esse diálogo para além da soja, de fazer um convite mesmo, assim, preciso que você esteja com a gente.
E outro, que é que eu acho que as redes, elas, por mais complexas e autossuficientes que às vezes a gente se achem, não deixar de dialogar com outras redes, né? Então, agora, recentemente, a gente teve uma agenda de advocacy, às vezes, conjunta com o Sociobio, agenda paralelo com o PPA, a própria rede, muito recente, agora o Redário, a gente se uniu num esforço Nativas Brasil, Redário, que são outras redes, para poder propor uma alteração no miene normativa que destrava a agenda de restauração, muito, muito importante dentro da agenda de restauração, né, voltada para a produção de mudas e sementes. Então, quais são esses pontos onde a gente, como rede, precisa estar junto? Acho que a nossa contribuição agora para o Plano Clima foi muito baseado com as modelagens que o Observatório fez. Então, a gente sair das nossas próprias bolhas e conseguir dialogar com as outras redes nas nossas estratégias pontuais de quando a gente se encontra em objetivos de advocacy, ou seja lá, quais são esses objetivos comuns. Tá bom, cara. Nosso tempo acabou, mas eu só queria saber, Márcia, se você tem alguma frase para fechar, né? Você ficou sem a última fala aí das perguntas. Não, só queria dar um exemplo final. Posso dar? Por só favor. uma coisa que ela para mim, ela é muito importante assim na rede, porque você vai ter numa rede uma organização que trabalha Mata Atlântica, tá certo? E do outro lado, você vai ter essa rede movendo uma ação contra a construção de uma rodovia na Amazônia, bicho. E outras organizações, 5 ou 6, que trabalham a questão de unidade de conservação nos oceanos, na costa tal. Como é que você faz a organização que trabalha oceanos, trabalha só isso, se envolver num processo movido na justiça contra uma rodovia na Amazônia? Você não faz, bicho. Porque você não vai mudar a essência da organização. O que você vai fazer é um trabalho para que essa organização de oceanos entenda que, ao você fazer a ação da rodovia na Amazônia, aquilo como conjunto vai fazer com que aquele conjunto de organizações ele ganhe mais potência, mais tração. Quando o Imaflora faz um estudo sobre agropecuária, e esse estudo sobre agropecuária ele é abraçado pelo conjunto da rede, inclusive por quem trabalha oceanos, aquela rede ela vai ficar mais poderosa, mais vocal, mais etc. e tal. E aí, quando essa rede for lançar o estudo de oceanos, o estudo de oceanos vai pegar carona na ação da rodovia, no trabalho do Imaflora e tal. Então, as organizações não precisam estar concordantes, profundamente conhecedoras de absolutamente tudo que acontece. O que você precisa garantir é que elas sejam confortáveis, sabendo que houve um processo transparente, participativo, e às vezes um grupo de trabalho que é especializado naquele tema, ele vai gerar o conhecimento necessário para aquele tema, o restante da rede vai se dar por satisfeita, às vezes não pelo conteúdo, mas pela metodologia como foi trabalhado. Vai confiar, porque os processos são todos iguais, sai aquele produto e ele sabe que aquele produto está fortalecendo um coletivo que amanhã vai trabalhar especificamente na agenda dele. Então, esse, por exemplo, é um dos segredos de como a gente faz, às vezes, a bolha, né, funcionar bem. E também tem os outros, que é quando você rompe a bolha, porque você tem que ter o espaço de permeabilidade, que é para conversar com quem está fora, porque você nunca pode achar que você se basta naquele coletivo. Muito bom, obrigado. Pessoal, agradecer a mesa. Uma salva de palmas para os nossos convidados. E eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Obrigado, pessoal.